Fala galera, sejam bem-vindos ao Simplifica Podcast, mais um projeto do Colégio Deval em parceria com a Piscina. E hoje, no Dia Nacional do Livro Nacional Infantil e aniversário do Monteiro Lobato, um dos maiores gênios que a gente teve na nossa literatura, convidando a professora Carol de português, que é a professora da Unidade PEA, para falar um pouco mais desse dia, desse único personagem que a gente tem. E, Carol, as pessoas às vezes conhecem um nome, né, e não ligam o nome à obra, ou quem foi, como foi, o que fez. Para a gente começar, seja bem-vinda, primeiramente, fica à vontade. E, Carol, quem foi Monteiro Lobato? Então, Monteiro Lobato, ele era de São Paulo, nascido em 1882, com sua formação em Direito e escrevia, vez ou outra, fazia algumas publicações, né, para grandes jornais da época, né, principalmente São Paulo. Ele não era escritor Ele não era escritor de formação, é porque naquela época a formação que nós tínhamos, a formação acadêmica, ela abrangia determinados cursos que permitiam que determinadas áreas conseguissem desenvolver também outras competências, e aí ele conseguiu também desenvolver essa questão da literatura na vida dele. Então ele era advogado? Advogado, sim. Legal. Formado em Direito. E ele cresceu numa fazenda, que era a fazenda do avô dele, né, em Taubaté, e a partir daí, vivendo aquele momento de fazenda, pitoresco, aquela coisa toda de lida com a terra, ele também conseguiu desenvolver muitos dos seus personagens por causa desse ambiente também que ele estava inserido. Já entrando nessa parte de personagens, por que Monteiro Lobato ficou tão grande? Por que até hoje ele nasceu em 1882, 18 de abril de 1882. É muito longe. Então, assim, por que hoje estamos em 2022, por que hoje ainda é falado em Monteiro Lobato, ainda academicamente falando, vocês usam muito as obras dele, por que ficou tão grande o Monteiro Lobato? Então, o Monteiro Lobato ele foi um precursor da literatura infantil, né? Até então, os livros que nós tínhamos infantis, eles eram adaptados de obras estrangeiras. Muitos autores e escritores da época que eram tão grandiosos quanto, eles só adaptavam essas obras. E Monteiro Lobato foi essa primeira grande pessoa que se interessou em trazer algo para as crianças, né? Observando esse déficit que nós tínhamos, e ele quis trazer um pouco disso através da sua própria gráfica, da sua própria impressora não, né? Porque hoje em dia nós temos impressora. Sim. Mas foi ele quem inaugurou a forma de expandir essa literatura, porque até então, até os livros, as formas de imprimir eram importadas, nós não tínhamos. Então ele inaugurou esse momento também na nossa literatura. Então foi a partir dele que a gente conseguiu desenvolver melhor a literatura infantil. Então ele, como a gente estava conversando aqui antes, né, ele ganhou agora uma cadeira na academia, foi isso? Não, já tem alguns tempos. Depois de 3 tentativas, se eu não me engano. Porque até então a literatura, nós temos os nomes chamados cânones, né, da literatura, que são pessoas que têm um certo grau de relevância e que podem possuir aquele lugar, que podem ter aquele lugar na ABL. E a literatura infanto-juvenil ela ainda não tinha essa visibilidade, não era visto com determinada importância para que decidissem colocar esse lugar, né, para o Monteiro Lobato. Então, mas mesmo ele sendo o primeiro a fazer, mesmo tendo... Sim. Ainda tinha essa rejeição, vamos dizer assim. Então, depois dessas 3 tentativas, se eu não me engano, 2 ou 3 tentativas, ele foi finalmente aceito, mas acontece que ele lidava com uma literatura que tinha muitas questões moralistas na época. E, de certa forma, isso era rejeitado. Ele, por ser de uma família de fazendeiros, né, essa lida diferente, essa forma diferente de enxergar, então seus personagens eram vistos de certa forma, inclusive como Jacatatu, que é um personagem de um livro também dele, era tratado como preguiçoso. Então essa questão dele lidar com os personagens e enxergar de uma forma negativa trazia com que o escritor Monteiro Lobato fosse visto também de uma forma negativa, entendeu? Entendi. Mas a gente está falando de início do Monteiro Lobato ou agora, anos recentes? Não, no início. Na época em que ele ainda estava tentando, né, por volta de
Era 1800 e alguma coisa também, 1993, se não me engano. A virada de chave de... Nossa, Monteiro Lobato é um grande escritor. Desculpa, não entendi. A obra que de fato botou ele no cenário, que as pessoas olhassem para ele com respeito. Sim, foram justamente os livros, os 23 volumes, né, da literatura infantil que formou o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Foi isso, com certeza. porque houve uma redenção do Monteiro Lobato, sem dúvida. Depois o próprio Jeca Tatu, que foi de um outro livro também, ele colocou ali como que desculpas para poder modificar esse personagem e entender que aquele personagem agia de determinada forma, por ser preguiçoso, por ser... não queria trabalhar na terra, por ter uma doença, enfim, um problema. Mas, então ele tentou, agora só não sabe se foi um papel que ele quis fazer para, né, tentar ser aceito e bem visto até mesmo pela sociedade, ou se de fato ele realmente mudou, né? E aí a literatura infantil que ele propôs, né, tem muito isso também, de enxergar com outros olhos e de tentar trazer uma coisa mais branda, ainda que também com expressões um pouco complicadas, principalmente em Sítio do Pica-Pau Amarelo, né, que hoje em dia ainda é muito discutido. Então, até uma hora que a gente conversou, sentaria, não, acho legal a gente falar um pouco disso. Mas antes disso, acredito eu que quando as obras do Sítio começaram a fazer muito sucesso, a nível nacional e tudo mais, apareceram outros autores de livro infantil, certo? Qual é a diferença? Por que o Monteiro Lobato ficou tão maior que os outros? Foi porque ele foi o primeiro, ou porque era uma linguagem diferente, ou era um jeito de se trabalhar, até academicamente falando, mais viável para a época? Até para a época, acho que não, porque até hoje é usado. Então, independente de polêmicas ou do que é falado sobre algumas coisas, algumas obras de Monteiro Lobato, a gente tem que aceitar que foi uma obra grandiosa. Né? Então, qual é a diferença dele para os outros autores? Porque ele é extremamente nacionalista na sua literatura. Por ser parte de um período do pré-modernismo, né, da literatura brasileira, então ele traz o folclore, ele não foge do tema, ele traz o Brasil para o Brasil. Então a literatura infantil ela traz muitas questões que o povo brasileiro consegue sempre conectar à sua própria raiz. E diferentemente de outros autores que também exploram outras opções, claro que não são menos viáveis. Mas o Monteiro Lobato ele tem essa exposição muito maior devido a essa questão de trazer a nacionalidade na sua literatura. Eu gosto disso. Tudo que é gerado no país, né, essas coisas novas que aparecem dentro da gente, eu sou um cara que poxa, por mim a gente apoiaria muito mais nossas obras, tanto literárias quanto diversas áreas aí, que a gente às vezes tem uma síndrome de lá de fora é melhor, e às vezes não é. Olha o tamanho da obra que a gente está falando aqui, de 1800. 23 volumes. É muita coisa. Então a gente tem que respeitar e às vezes entram alguns assuntos que as pessoas, na minha opinião, tá? As pessoas às vezes confundem um assunto específico com a obra. Às vezes um erro ou um ponto não significa a obra. E aí gera uma comoção desnecessária para o lado negativo, onde a gente deveria exaltar muito mais nossos autores e tudo mais. Entrando nesse assunto um pouquinho, eu li algumas coisas, eu não sei exatamente do que se trata, o que é falado em algumas áreas do Monteiro Lobato, como algumas polêmicas que tem na escrita. Pode me falar um pouquinho mais sobre isso? Então, na verdade, é tudo muito recente, né? Essa questão do preconceito atribuído ao Monteiro Lobato na sua escrita foi descoberta através de correspondências que ele trocava, inclusive com alguns grupos supremacistas, e através dessas correspondências foram percebidas que ele tinha conexão, inclusive com movimentos eugenistas, né? Na época, o movimento eugenista ele era um movimento que utilizava a ciência para reforçar padrões estéticos e genéticos em que um sobrepõe o outro. Tanto que foi o período em que começou a chegada dos italianos e pessoas... Mas cientificamente falando, eles utilizavam padrões genéticos para poder sequenciar e dizer, olha, as pessoas de cor branca são assim e agem dessa forma assim porque
são melhores, enfim, e as pessoas... Então, essa questão que foi toda produzida, a chegada de pessoas italianas, inclusive como a gente pode perceber no Sul, a maioria de pessoas são formadas de pessoas de origem alemã e italianas, né? Então, isso foi trazido de propósito, para que tenha uma certa mistura, né? Vamos dizer assim, uma miscigenação entre as cores e uma tentativa de embranquecimento do Brasil. Então, o Monteiro Lobato ele concordava, ele participava comprovadamente de movimentos eugenistas, né? E esse movimento ele foi proposto lá fora, era o movimento europeu, e quando chegou no Brasil ele também chegou com tudo, através... É uma coisa mundial, uma cultura mundial. Sim. Como a gente está falando, né? Ninguém está concordando de jeito nenhum, mas a gente precisa entender também que era uma outra época, um outro raciocínio. E claro que esse tipo de atitude tem que ser abominado. Né? Acho que não tem uma discussão sobre isso. Mas, como eu falei, alguns pontos, de repente, como você também falou, de repente ele mudou em algum momento da vida sobre um pensamento, e não, aquele ponto não deve caracterizar a pessoa por um erro ou por uma coisa, de repente ele cresceu escutando isso. Sim, e não anulam, servem de aprendizado para que a gente possa reconhecer que o erro está ali. Esse erro ele foi cometido antes mesmo de que surgissem as ideias de preconceito, discussão sobre preconceito. Eles já existiam, obviamente, mas como a gente está discutindo, e que bom que a gente está discutindo hoje em dia, a gente consegue reconhecer e retratar de alguma forma esses erros. Eu concordo 100%, Carol. Acho que esse tipo de coisa ela precisa ser discutida porque, foi o que você falou, mostra exatamente onde está o erro. Não dá para a gente fingir que não existiu, não existe, porque as coisas ruins também devem ser expostas para que a gente possa identificar que não é legal. Como contornar, como melhorar. Acho que assim como a sociedade só vai evoluir quando a gente conseguir, de fato, discutir e entender, e não apontar dedo, enfim, e crucificar, né, simplesmente por levantar esses assuntos. Mas, basicamente é isso. Carol, você tem algum recado para dar para a galera sobre livros, sobre... Leiam mais, interpretem mais, porque a gente precisa... Né, a gente fala em codificação e decodificação, então os nossos alunos precisam, de uma forma geral, alunos do Brasil inteiro, eles precisam, pais, ajudem também. Existem hoje em dia formas online de você obter livros. Não tenho condições de ir numa livraria, a gente entende, hoje em dia realmente está complicado, mas, poxa, a gente perde às vezes um tempinho ali na internet, mexendo em alguma coisa, baixa um livro em PDF. O YouTube tem. Exatamente, contação de histórias, isso ajuda muito a gente a compreender o passado, o presente e também o que pode ser do nosso futuro, né? Carol, foi um prazer te receber, tá? De verdade. Espero que a gente possa fazer muito mais trabalho juntos. É uma honra ter você na nossa equipe. Aí espero que o nosso trabalho flua por muito tempo. Gente, então é isso. Muito obrigado. Esse foi o Simplifica Podcast, mais um projeto do Colégio Teobal em parceria com a Piscina. Um abraço a todos.